Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, com esta liturgia do 19º domingo do tempo comum, nós abrimos com toda a igreja do Brasil a Semana Nacional da Família. E nós vamos concluir, se Deus assim nos permitir, esta Semana da Família com chave de ouro em nossa diocese. No próximo sábado, vamos todos nos encontrar ali no Pedrocão, próximo de nós, às 16h, para a grande festa da família diocesana. Todas as nossas paróquias, comunidades, capelas estarão lá concentradas, representadas. E queremos rezar pelas nossas famílias. Bastante oportuno, meus irmãos, ao longo desses dias, nós, além de rezarmos pelas nossas famílias, pensar o que temos feito em nossas casas para construir a nossa família. Nós sabemos, meus irmãos, que podemos assim comparar a família como um belo edifício a ser construído. Cada dia um tijolinho deve ser assentado. O tijolinho da paciência, do perdão, da concórdia, do diálogo, da oração, do silêncio, enfim. Cada um de nós deve refletir: que tijolinho está faltando na construção da minha família? É fácil a gente apenas criticar, meus irmãos. A crítica pela crítica não constrói nada. Muito pelo contrário, destrói. Mas quando a gente se questiona, se examina, se avalia, a gente começa, diante da graça de Deus, inspirados pela graça de Deus, a perceber que quem deve melhorar, quem deve mudar, não é a outra pessoa, sou eu. Então quem deve mudar é cada um de nós. É para isso que nós estamos na igreja. A religião, meus irmãos, ela cumpre o seu papel na nossa vida quando ela nos liga com Deus. Quando ela desperta em nós o desejo de não mais fazer a própria vontade, mas fazer sim a vontade de Deus. E nós sabemos que a família, embora hoje tão depreciada, tão banalizada, ela é uma instituição divina, sagrada.
Há toda uma dignidade, meus irmãos, que permeia a vida das nossas famílias. A família é sagrada porque Deus, quando quis enviar seu Filho unigênito Jesus até nós, enviou até nós através de uma família. Então aí está a fundamentação da família, o fato de ela ser sagrada, digna. Então, meus irmãos, nos santifiquemos com os nossos familiares. Felicidade verdadeira nós não vamos encontrar fora de casa, mas é com os nossos. Naquele matrimônio, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos que Deus tem nos confiado. Belíssima a segunda leitura de hoje, meus irmãos, orientações práticas que o apóstolo São Paulo nos falava, nos convidando a viver no amor, a não entristecermos o Espírito Santo que está no nosso coração. E nós, meus irmãos, como que ofendemos e entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nos entregamos ao pecado, quando nos fechamos à graça de Deus. Por isso os apelos de São Paulo hoje para todos nós, a eliminarmos da nossa casa, do ambiente familiar, toda espécie de amargura, de irritação, de cólera, raiva. Porque isso não constrói, muito pelo contrário, destrói as nossas famílias. Meus irmãos, tantas vezes até falamos as coisas certas para quem tem direito, mas em horas erradas. Por isso a oração. É preciso que marido e mulher rezem juntos. Rezem juntos. A oração tem mais força, toca mais o coração de Deus. São João Paulo II falava uma frase simples, mas muito verdadeira e profunda: família que reza unida, permanece unida. Acolhamos, meus irmãos, esses apelos do nosso padroeiro para a nossa vida. Rezar em família não é fácil, mas é uma graça tão grande. Nós eliminamos, expulsamos, meus irmãos, as forças do mal quando em casa rezamos com as nossas famílias. E se não temos aí condições de, quem sabe, fazer uma prece espontânea, rezemos a oração do Senhor, a oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso, a Ave Maria. Ensinemos às nossas crianças, os nossos jovens, a oração do anjo da guarda. Deus, meus irmãos, está sempre conosco, mas Deus gosta de ser invocado, porque Ele respeita a nossa liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Então, sejamos, meus irmãos, pessoas de oração. Saibamos rezar pela nossa casa, pelas nossas famílias, e saibamos rezar com as nossas famílias. O resto Deus fará. E certamente, meus irmãos, vamos colher muitos frutos da força e do poder da oração na nossa vida em família. Rezando, meus irmãos, nós vamos nos abrir para o Evangelho, para os ensinamentos de Deus. Vamos aprender a relevar, a perdoar, a ter paciência. A nossa vida é uma escola. E feliz aquele que tem abertura para aprender. Sempre é tempo para a gente aprender. Mesmo aqueles casais que já têm muitos anos de casamento. Sempre podemos e devemos aprender. É verdade, meus irmãos, tem dias na vida que nós cansamos, não é verdade? E não é simplesmente o cansaço físico de uma semana cheia de trabalho. Não. Há dias que nós temos o cansaço da alma, o cansaço da própria existência. E quantas vezes nos damos por vencidos diante das dificuldades na família? Quem sabe diante de uma crise conjugal? Quem sabe na dificuldade de transmitir a fé para os filhos? Que tristeza para uma família quando assiste os seus filhos no caminho dos vícios, não é verdade? Do alcoolismo, da droga, quando está ali o pecado da infidelidade. É uma chaga, é um câncer, podemos assim dizer, que atinge as nossas famílias. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é simplesmente confortadora para todos nós. O profeta Elias, escutamos hoje na primeira leitura, experimentou esse cansaço da própria existência. Ele tinha destruído numa batalha os profetas falsos, os profetas de Baal. Baal era um deus falso. E a rainha Jezabel da época queria por toda a lei matar, se vingar do profeta Elias. Então ele foge, não é bobo, né? Ele fugiu da rainha Jezabel.
e tinha como grande objetivo subir ao alto do famoso Monte Horebe, para ali estar na presença do Senhor. Mas ele estava muito cansado, melhor dizendo, e chegou no seu limite. Agora chega, Senhor, diz o profeta, basta, eu não quero mais viver, tire a minha vida. Meus irmãos e irmãs, quantas vezes já nos sentimos assim? Chega, meu Deus, eu simplesmente não aguento mais. Meus irmãos, tem dia que parece que a nossa cruz pesa além da conta. Nós nos cansamos de lutar, nos damos por vencidos. E ali o profeta, meus irmãos, cai num grande torpor, num grande sono, conforme escutamos hoje na primeira leitura. E Deus o visitou através de um anjo, que o confortou o coração. E assim que ele acordou, ele se alimentou com um pão assado, bebeu água, porque tinha que percorrer 40 dias e 40 noites. Irmãos e irmãs, o Monte Horebe prefigura o reino dos céus para todos nós. Os 40 dias e noites aqui, que o profeta haveria de percorrer até o Monte Horebe, para nós significa a nossa caminhada, a nossa peregrinação neste mundo. Como o profeta Elias, tantas vezes nos cansamos e queremos desistir, queremos entregar os pontos, nos entregamos ao desânimo. E Deus, meus irmãos, nos envia os seus anjos. E veja, meus irmãos, saibamos reconhecer que a igreja tem sido um grande anjo para todos nós. Como aquele anjo no Antigo Testamento providenciou um pão saboroso para fortalecer as energias do profeta Elias, a igreja, meus irmãos, pelo sacramento da Eucaristia, nos providencia o pão da vida, muito melhor do que aquele pão que o profeta comeu, debaixo daquele junípero, daquele arbusto. É a Eucaristia, meus irmãos, pão vivo descido do céu. Necessitamos deste pão, para termos as nossas forças da alma revigoradas, para não nos abatermos diante das dificuldades que enfrentamos na nossa casa, com a nossa família, no nosso dia a dia. Este pão da vida, meus irmãos, que apaga o pecado venial, nos ensina o catecismo da Igreja Católica. Esse pão da vida, corpo e sangue do Senhor, que nos santifica, nos aproxima do Senhor, porque é o próprio Senhor que se digna a habitar o nosso peito. Vejam a humildade do Senhor, já no mistério da encarnação, veio até nós, mas quis ainda o Senhor instituir o sacramento da Eucaristia. Se digna estar presente o Senhor nas aparências do pão e do vinho, que depois da invocação do Espírito Santo, da consagração, tornam-se para nós corpo e sangue, alma e divindade de Cristo. Meus irmãos e irmãs, é Jesus Cristo que vem ao nosso encontro. Mesmo aqueles que, por uma série de motivos, não podem diretamente comungar o Senhor, podem e devem fazer a sua comunhão espiritual, porque obedecendo à igreja, agradando o coração de Deus, também essas pessoas receberão os benefícios, os frutos da Eucaristia na sua vida. Meus irmãos, já é o terceiro domingo que a igreja, na sua liturgia, tem nos chamado a atenção para a Eucaristia. Insiste neste tema, porque simplesmente a Eucaristia é o centro da nossa vida, e ela deve ser cada vez mais o centro da nossa vida. Nosso querido padroeiro, mais uma vez citando-o, ele deixou muitos ensinamentos para nós, né? Ele dizia assim: a igreja vive da Eucaristia. E parafraseando o Santo Padre, São João Paulo II, eu diria o seguinte, meus irmãos: as famílias cristãs vivem da Eucaristia. Um sacerdote vive da Eucaristia. Um pai, uma mãe vivem da Eucaristia. Necessitamos, meus irmãos, deste pão vivo descido do céu, que nos fortalece na nossa caminhada rumo ao nosso Monte Horebe. Esse Monte Horebe para nós, conforme já lembrado, é o reino dos céus. Jesus hoje no Evangelho, meus irmãos, falava do maná lá no Antigo Testamento. O povo de Deus comeu, mas morreu, porque era um pão que saciava apenas o corpo.
Jesus nos dá um pão muito mais profundo, que sacia a nossa sede e fome de vida. Meus irmãos, a Eucaristia, cada vez que nós a comungamos em estado de graça, conforme eu já lembrei, ela apaga os nossos pecados, santifica a nossa vida, nos antecipa as alegrias do céu. A Eucaristia, meus irmãos, ela é penhor, ela é garantia da nossa participação no reino dos céus. A Eucaristia também, meus irmãos, nos concede o Espírito Santo para nós darmos conta da nossa missão no dia a dia e continuarmos a nossa labuta, não nos entregando às dificuldades, às tribulações, mas nesses tempos de provações, sermos firmes e fortes, justamente porque o Senhor nos alimenta com o seu corpo e sangue. Então, meus irmãos, amemos a Eucaristia, prestemos cada vez mais culto, veneração, devoção e verdadeira adoração à Eucaristia, sobretudo na celebração da Santa Missa, mas dentro das nossas condições de horário, também no dia a dia, visitarmos as nossas igrejas. Aqui em Franca são tantas, graças a Deus, em cada sacrário, em cada capela do Santíssimo, ali se encontra Jesus sacramentado, aguardando a nossa visita. Santo Afonso Maria de Ligório, meus irmãos, certa vez escrevendo sobre o sacrário, ou a visita ao Santíssimo, ele perguntava: o que nós vamos fazer diante de Jesus sacramentado? Nós vamos, ele dizia, louvá-lo, nós vamos amá-lo, nós vamos adorá-lo e nós vamos pedir-lhe. E Santo Afonso ainda dizia: o que faz um pobre, um mendigo, quando está na presença de um rico? O que faz um enfermo, um doente, quando está se consultando com um médico? O que faz uma pessoa sedenta de água, em dias quentes de calor, quando vê uma grande mina de água cristalina? Se farta, não é verdade? Pois bem, meus irmãos, em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, em cada visita que fazemos à Capela do Santíssimo, lá está o Rei dos Reis, o rico dos ricos, lá está o médico dos médicos, lá está a fonte inesgotável de água viva, pronto para completar aquilo que falta na nossa vida para sermos mais felizes. Amém?